chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a sua mão à arca e morreu ali mesmo perante Deus. 1 Crônicas, capítulo 13, versículos 9 e 10. Programa da Fé. De volta à palavra original. Eu vos saúdo com a santa paz de Cristo, nosso Deus e Salvador. Ouvintes, o nosso tema é a morte de Uzá. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, está escrito: E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares, das centenas e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, aos sacerdotes e aos levitas, nas suas cidades e nos seus arrebaldes, para que se reúnam conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ouvintes, o rei Davi, um rei recém-empossado, famoso por ter matado o gigante, vencido guerras, ele cresceu no conceito do povo. E quando ele quis buscar a arca, ele consultou os sacerdotes, os levitas, os capitães, o povo, mas ele não consultou o profeta de Deus. E isto foi uma falha muito grave. Porque para fazermos as coisas para Deus, a palavra de Deus nos ensina o que fazer, como fazer e quando fazer. Estava no tempo realmente de fazer, trazer a arca. Mas Davi não soube como fazer, ou esqueceu de como fazer. Se ele tivesse consultado o profeta Natã, o profeta lhe teria dito como fazer. Mas ele não consultou o profeta. Ele consultou
muita gente, menos quem ele deveria consultar. Assim estão fazendo hoje, concernente a adorar a Deus. Deus quer ser adorado? Claro. É claro que Deus quer ser adorado. Mas o próprio Deus nos ensina como fazer e quando fazer. Mas as pessoas querem adorá-lo da sua maneira. E a intenção de Davi foi boa. Ele quis inovar. Ele fez um carro novo. Ele colocou bois para puxar o carro. Mas o erro de Davi trouxe a morte para um homem chamado Uzá. Por quê? Porque tropeçando os bois, Uzá, com boas intenções, tentou segurar a arca, tentou impedi-la que ela caísse ao chão. E quando ele pôs as mãos na arca, ele foi traspassado. Deus abriu um buraco, uma brecha no seu corpo, e ele morreu na hora. Quando ele morreu, então Davi se entristeceu, porque caiu a ficha dele que não era daquela maneira que ele deveria conduzir a arca. Ouvintes, Deus tem suas maneiras. Nós encontramos em Números, capítulo 3, que Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Cada filho de Levi era um clã. Então tinha os clãs gersonitas, coatitas e o clã meraritas. Cada clã desses eram responsáveis por algo no templo, no tabernáculo. Por exemplo, os gersonitas eram responsáveis pelo tabernáculo e a tenda, a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação e as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. Os coatitas eram responsáveis pela arca, e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os vasos do santuário, com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. Os meraritas eram responsáveis pelas tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus vasos, com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e a sua estaca, e as suas cordas. Então vejam como Deus era
criterioso com as suas coisas. Agora, dos coatitas saíram os sacerdotes. Embora eram coatitas, uma vez separados para o sacerdócio, eles ministravam e não podiam transportar a arca. Eles ordenavam o transporte da arca, mas os mesmos não transportavam a arca. Cada qual tinha a sua função. Agora, se alguém saísse da sua função para a função do outro, ele morreria. Deus o mataria. Então, isso foi o que aconteceu com Uzá. Por quê? Porque Davi, ao invés de chamar os coatitas para transportar a arca, como Deus havia ordenado, eles transportavam a arca no seu ombro esquerdo. A arca era transportada com 2 varais. Então eles colocavam aqueles varais no seu ombro esquerdo. E assim ordenou Deus que assim fosse. Então, repito, se alguém saísse da sua posição para fazer algo que foi ordenado para outro fazer, aquela pessoa morreria. Por quê? Porque foi Deus que determinou. Foi Deus que assim quis. Então, quando Davi foi transportar a arca daquela maneira, num carro puxado por bois, se vocês notarem, o povo fazia festa, o povo se alegrava. Não está aparecendo hoje esses cultos em que as pessoas estão alegres, cantando, regozijando, mas a ministração do culto não está em conformidade com a palavra? Sim. Por isso que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 14: deixai-os, são condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então, ouvintes, os homens não levam a sério a palavra de Deus. Mas acontece que Deus leva a sério a sua palavra. E quando ele tem que punir alguém por desobedecê-la, ele pune. Ele é justo. Foi o que aconteceu com Uzá. Uzá meteu a mão na arca para segurá-la. E ele foi fulminado por Deus, porque não combinava com as coisas estabelecidas por Deus. Agora, como, meu irmão, minha irmã, você quer ser salvo? Você acha que você está salvo só porque você se alegra na tua igreja? Porque você canta? Porque você chora? Porque você jubila? E tem uma sensação de alívio quando vai na sua igreja?
compare o seu batismo com a Bíblia. Está escrito em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Você me diz, mas pastor, eu já sou batizado. Você foi batizado, mas não está batizado corretamente. Deus nos ensina o que fazer, quando fazer e como fazer. Agora, como que os enviados de Deus, você crê que Pedro foi enviado? Você crê que Paulo foi enviado? Você crê que João foi enviado? Sim, esses foram realmente enviados por Deus. Agora, como que eles batizaram? Apanha a ordem de Mateus 28:19. Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas começa com o versículo 18. Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Toda a divindade estava nele. Pai, Filho, Espírito Santo, esses três títulos estavam concentrados nele. Agora, quando os enviados do Senhor Jesus foram batizar as primeiras pessoas, como que eles fizeram? Atos 2:38. Arrependei-vos, e cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você pode pesquisar na tua Bíblia, Atos 8, versículo 14, 15 e 16. Atos 10, a partir do versículo 43, até o 47 e 48. Atos 19, do verso 1 ao 5. Você quer aprender como fazer? E o que fazer? E quando fazer? Você tem em mãos escrituras. O nome do Senhor Jesus tem que ser invocado no seu batismo. Se não foi, você não foi batizado corretamente. Você está igual o grupo que seguia Davi, rejubilando, se alegrando com a volta da arca, mas os procedimentos não estão corretos. Lá Uzá morreu fulminado. Lá foi morte física. Hoje a morte é espiritual. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem gente inocente, morrendo espiritualmente,
por causa de líderes cegos. Mas você, meu irmão, não precisa morrer espiritualmente. Aqui está uma palavra. Voltem para o evangelho original, a palavra original, a mensagem apostólica, e se salve, se prepare para ser arrebatado. Vamos para a oração da fé. Maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, peço, Pai, que o Senhor abra o entendimento dos nossos ouvintes para tomarem uma posição e se salvarem, se prepararem para o arrebatamento. Meu Deus, cura os doentes, liberta, Pai, os oprimidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.